O vento soprava forte no deserto, e as nuvens de poeira se erguiam sobre o horizonte distante. No meio daquele vasto silêncio, uma voz se fez ouvir, mas não era o vento. Era o chamado de Deus. Levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive. A mensagem era clara e carregava o peso de uma ordem divina. Mas para Jonas, esse chamado era o princípio de um dilema devastador. Nínive. A cidade mais temida, a cidade dos inimigos, a cidade mergulhada em violência e pecado. Como poderia um simples profeta levar a palavra de arrependimento para uma cidade que ele mesmo desprezava? O coração de Jonas pulsava com medo e relutância. A missão que lhe foi dada parecia impossível, não porque Deus não pudesse salvar Nínive, mas porque Jonas não queria que isso acontecesse. Para ele, a destruição de Nínive seria uma questão de justiça. Jonas sabia o que Deus queria. Ele sabia da misericórdia divina, e era essa misericórdia que ele não queria que se estendesse aos seus inimigos. O chamado de Deus não era apenas uma missão, mas um confronto direto com o orgulho e o ódio que Jonas mantinha em seu coração. E assim, em vez de obedecer ao chamado, Jonas fez algo inesperado. Ele fugiu. Ao invés de seguir para Nínive, Jonas correu para o porto de Jope, a cidade costeira. Ele estava determinado a escapar, não só da missão, mas da própria presença de Deus. Ele acreditava que poderia se esconder, que as vastas águas do mar poderiam levá-lo para longe do olhar divino. Entrou em um navio que seguia para Tarsis, uma cidade distante, na direção oposta a Nínive. Jonas buscava se perder no oceano, mas o que ele não sabia era que não importa o quão longe se fuja, não se pode escapar do chamado de Deus. Com o coração pesado, Jonas embarcou naquele navio, crendo que deixaria para trás a missão impossível. Mas as águas do destino já se agitavam, e o verdadeiro confronto estava apenas começando. O mar, antes tranquilo, começou a mudar. Ondas crescentes começaram a açoitar o navio que transportava Jonas para longe de sua missão. A tripulação, composta por marinheiros experientes, logo percebeu que aquela não era uma tempestade comum. O vento uivava, as águas se agitavam violentamente e o céu escurecia, como se uma força maior estivesse expressando sua ira. Jonas, enquanto o caos tomava conta do navio, se isolou nas profundezas da embarcação. Ali, no meio das sombras, ele tentava fugir não apenas de Deus, mas também da culpa que sentia crescendo em seu coração. Ele sabia, no íntimo, que a tempestade era resultado direto de sua desobediência. Mesmo em meio ao barulho ensurdecedor das ondas, a voz do chamado divino ainda ecoava dentro dele, cada vez mais forte. Enquanto isso, os marinheiros lutavam para salvar o navio. Eles lançavam suas mercadorias ao mar, tentando aliviar o peso da embarcação. O desespero era palpável. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas sabiam que algo fora do comum estava em jogo. Decidiram, então, lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela fúria do mar. A sorte caiu sobre Jonas. Levantado de seu esconderijo, Jonas foi confrontado pelos marinheiros, cujos rostos estavam tomados pelo medo. Eles perguntaram quem ele era e por que o mar estava enfurecido. Jonas, sem outra escolha, confessou: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele sabia que a única forma de salvar aquelas vidas era se entregar. Ele era o motivo da tempestade, e o preço da sua desobediência estava diante dele. Os marinheiros, relutantes em sacrificar uma vida, tentaram de tudo para evitar lançar Jonas ao mar. Eles remaram com todas as suas forças, mas a tempestade só se intensificava. O mar exigia uma resposta, e não havia outro caminho. Com grande pesar, eles levantaram Jonas e o jogaram nas águas furiosas. No momento em que Jonas tocou o mar, as águas se acalmaram. O vento cessou, e o navio foi salvo. Mas Jonas, agora imerso nas profundezas, enfrentaria algo ainda mais aterrorizante que a tempestade, o julgamento de Deus, envolto em escuridão e isolamento. As águas do mar, que antes rugiam com fúria, tornaram-se repentinamente calmas quando Jonas foi lançado nas profundezas. O silêncio que seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto a tempestade que o precedeu. Para os marinheiros, a tormenta havia passado, mas para Jonas, o verdadeiro confronto com Deus estava apenas começando.
Enquanto afundava no mar, Jonas sentiu o peso da água se fechando ao seu redor. Ele sabia que estava nas mãos do Deus que ele tentou fugir. No meio da escuridão fria e sufocante, ele percebeu o quão inútil havia sido sua tentativa de escapar do chamado divino. As águas o envolveram, e ele foi levado cada vez mais para o fundo, em direção ao abismo. Não havia mais navio, não havia mais terra firme, apenas o vasto e implacável oceano. De repente, algo colossal se moveu nas profundezas. Um ser gigantesco, uma criatura que parecia fazer parte das próprias forças da natureza, se aproximou de Jonas. Sem tempo para reagir, ele foi engolido inteiro. No ventre dessa criatura marinha, Jonas estava agora prisioneiro de algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Dentro do ventre da baleia, o tempo parecia ter parado. Ali, na escuridão total, Jonas se viu completamente isolado. Não havia som, não havia luz, apenas o constante movimento das águas ao redor da criatura. Ele estava sozinho, sem saber quanto tempo se passaria ou se algum dia sairia dali. Para Jonas, aquele era o confronto final com sua desobediência. O silêncio pesado era um lembrete constante de que ele havia escolhido o caminho errado. Ele havia fugido de Deus, e agora estava preso em uma prisão viva nas profundezas do oceano. O confronto de Jonas com Deus não foi marcado por trovões ou vozes poderosas. Foi no silêncio da solidão e no isolamento das profundezas que ele começou a entender a gravidade de sua escolha. Ele estava em um lugar onde nada além de sua própria alma o acompanhava. E, naquela escuridão, Jonas começou a perceber que não havia como escapar da presença de Deus. Ali, no ventre da baleia, ele finalmente começou a se render à vontade divina. No fundo do oceano, onde a luz do sol não alcança, Jonas encontrou-se envolto em uma escuridão sufocante. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele afundava nas águas, sem esperança de escapar. Seu corpo era jogado de um lado para o outro pelas correntes, como uma folha perdida ao vento. E foi naquele momento, quando o desespero parecia engolir sua última gota de esperança, que algo ainda mais extraordinário aconteceu. Das profundezas surgiu uma sombra colossal, movendo-se com uma força incompreensível. Era a baleia, uma criatura gigantesca, cuja boca aberta parecia um abismo pronto para devorar tudo em seu caminho. Jonas não teve tempo de lutar, de gritar, ou de fugir. A baleia o engoliu por completo, sem esforço. Num instante, ele passou das águas gélidas do oceano para o ventre úmido e claustrofóbico da criatura. Dentro da baleia, o mundo de Jonas mudou completamente. Não havia som além do pulsar lento do coração da criatura. A escuridão era total, o cheiro era insuportável, e o calor úmido tornava difícil respirar. Ele estava vivo, mas preso em um lugar que parecia além da compreensão humana. Nas profundezas da baleia, Jonas se viu confrontado por algo que transcende o físico, um confronto com sua própria alma. Isolado e sem saída, Jonas percebeu que aquela era a verdadeira consequência de sua fuga. A baleia não era apenas um castigo físico, mas um símbolo do seu isolamento espiritual. Ele havia tentado fugir da presença de Deus, mas agora estava mais longe da luz do que jamais estivera. Ali, no ventre da baleia, ele finalmente foi forçado a encarar o peso de sua desobediência. Enquanto as horas passavam, Jonas começou a entender que a baleia era também um lugar de misericórdia. Ele poderia ter sido deixado para morrer nas profundezas do oceano, mas Deus, em sua infinita graça, havia providenciado um refúgio, estranho, misterioso, mas ainda assim um refúgio. Ali, dentro daquela criatura colossal, Jonas teve a chance de refletir, de se arrepender, e de entender o verdadeiro significado do chamado divino. Dentro da escuridão do ventre da baleia, o tempo se arrastava. Para Jonas, o isolamento absoluto trouxe uma profunda reflexão. Ali, entre a vida e a morte, onde nenhuma luz alcançava, o peso de suas escolhas finalmente caiu sobre ele. O silêncio ao seu redor não era apenas físico, era espiritual. Ele estava, por fim, completamente sozinho com Deus. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu naquele estado de desespero. Seu corpo estava fraco, mas sua mente finalmente começou a clarear. Ele percebeu que não podia mais fugir.
Não havia lugar no céu, na terra ou no fundo do mar onde pudesse escapar da presença de Deus. Com o coração pesado, Jonas se voltou ao único recurso que lhe restava, a oração. No ventre da baleia, onde o ar era denso e o som do oceano parecia distante, Jonas se ajoelhou e clamou por misericórdia. Suas palavras, embora abafadas pela escuridão ao seu redor, foram ouvidas nos céus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas reconheceu sua desobediência, admitiu que havia tentado fugir do chamado divino, e agora pedia perdão. Ele não clamava mais por sua própria vida, mas por redenção espiritual. Ele sabia que sua rebelião o havia levado àquele lugar, e agora, com o coração quebrantado, ele pedia a Deus uma segunda chance. As palavras de Jonas, embora ditas em um lugar de total escuridão, eram cheias de luz. Ele reconheceu a grandeza de Deus e seu poder sobre toda a criação. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. No entanto, junto com essa confissão, Jonas também expressou sua confiança de que Deus o ouviria. Ainda tornarei a ver o teu santo templo. O ventre da baleia, que antes parecia uma prisão, agora se tornou um altar de arrependimento. Jonas, em sua oração, entregou-se completamente à vontade de Deus. Ele compreendeu que sua vida estava nas mãos do Criador, e que, se tivesse uma segunda chance, ele a usaria para obedecer ao chamado divino, independentemente do sacrifício que isso exigisse. E foi naquele momento, no ápice de sua oração e rendição, que a escuridão ao seu redor começou a mudar. Deus ouviu seu clamor, e o caminho para a redenção começou a se abrir. No terceiro dia, após sua oração desesperada, algo mudou. O ventre da baleia, que antes parecia uma prisão sem fim, agora se agitava. Jonas sentiu o movimento da criatura e, de repente, foi vomitado nas margens de uma praia, expelido das profundezas do oceano para a luz do dia. Molhado, sujo e exausto, ele abriu os olhos e respirou fundo ar fresco, sentindo que sua vida havia sido devolvida a ele, uma segunda chance, um novo começo. E com essa nova oportunidade, o chamado de Deus veio novamente, mas desta vez, Jonas não fugiu. Ele sabia que o propósito divino o havia conduzido até ali e que deveria cumprir sua missão. Nínive, a grande e temida cidade, estava à sua espera. Com o coração transformado pela experiência, Jonas começou sua jornada até Nínive, disposto a pregar a mensagem de arrependimento que havia tentado evitar. Quando Jonas chegou a Nínive, a cidade se erguia diante dele como uma muralha impenetrável, cheia de vida e corrupção. O povo de Nínive era conhecido por sua violência e perversidade, e Jonas sabia que sua tarefa era difícil. Mas ele não estava mais tomado pelo medo ou pelo ódio. Ele agora entendia que a misericórdia de Deus se estendia até aos mais perversos e que sua mensagem precisava ser ouvida. Jonas caminhou pelas ruas da cidade, proclamando em alta voz: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Suas palavras ecoaram pelas vielas e praças, atingindo os corações de todos que as ouviam. O povo de Nínive, surpreendentemente, não reagiu com hostilidade. Pelo contrário, o temor tomou conta deles. Desde o mais humilde até o próprio rei, o povo se arrependeu de seus caminhos. Vestiram-se de panos de saco e jejuaram, clamando por perdão ao Deus de Jonas. O rei de Nínive, ao ouvir a pregação, desceu de seu trono, tirou suas vestes reais, e em um gesto de humildade, cobriu-se de cinzas. Ele decretou que todos na cidade deveriam jejuar e clamar a Deus com esperança de que a destruição fosse evitada. Era um arrependimento coletivo, uma transformação que Jonas jamais imaginara ser possível. E assim, a misericórdia de Deus se estendeu sobre Nínive. O julgamento foi suspenso, e a cidade foi poupada. Jonas, o profeta relutante que tentou fugir de seu chamado, foi um instrumento pelo qual Deus trouxe redenção a uma cidade inteira. A história de Jonas é mais do que sobre um profeta e uma baleia. É a história da compaixão e da graça divinas, que se estendem não apenas àqueles que parecem justos, mas também aos que, aos olhos do mundo, parecem irremediavelmente perdidos. Jonas recebeu uma segunda chance, assim como Nínive, e essa lição ecoa até os dias de hoje, e a misericórdia de Deus é maior do que qualquer julgamento.